Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Graças e paz aos irmãos presentes aqui na gravação, sejam todos bem-vindos. Aos irmãos presentes aqui na nossa reunião. Domingo próximo, dia 21, nosso encerramento, nossa confraternização, e eu espero vocês aqui da gravação, tá bom? Queridos, esse é o tema, eu não coloquei no projetor hoje, tá? Aliás, falando de projetor, domingo que vem é aquela mensagem que nós falamos, tá? Sobre a serpente, o dragão, o diabo, nós vamos esclarecer ao pé da letra. Muitos mitos serão quebrados na mente das pessoas. No domingo que vem, a antiga serpente, o dragão, que desceu com os anjos do céu, Apocalipse 12, não, vamos explicar mais detalhadamente. Traga papel, caneta, copo de água para você aprender. Vamos lá. Copo de água não é para orar para você tomar não, tá? É para você tomar água e ficar em paz. Copo de água, daqui a pouco os irmãos vão pensar que vão fazer campanha da água. Mas hoje nós não vamos fazer aqui no projetor, porque ontem foi um dia corrido para mim e eu não tive tempo assim para preparar uma mensagem, porque o computador demora mais para a gente estar alinhando ali os textos. Então eu descansei no Pai, falei, Senhor, de manhã eu vou ministrar uma palavra, eu preciso de uma mensagem para trazer para a igreja. De outra, né, que eu já preguei uma, mas preciso de uma mensagem para trazer para a igreja. E hoje de manhã eu acordei às 5 e pouca da manhã e já estava já com o celular na cara, assistindo filme, irmão Elcio? Não, estudando o que eu ia pregar. E aí na hora aqui de manhã, né, 6 e pouca da manhã, Papai do Céu foi abrindo a minha mente aqui, e é sobre isso que eu quero falar para vocês. E o tema é esse, irmãos, ó. De onde Deus quer falar. Esse é o tema. De onde Deus quer falar. Como a gente não está com projetor, talvez para você acompanhar na Bíblia seja um pouco difícil, porque para não atrasar a mensagem, eu vou estar lendo aqui pelo aparelho. Mas aí você, se tiver uma caneta, vai anotando. Se não tiver também, depois você assiste aqui na gravação. Mas o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que vocês já ouviram esses textos, então vai ser bem simples a mensagem aqui, tá bom? Olha lá, eu quero falar primeiro em Jó, capítulo 38, no versículo do 1 ao 3. Todos nós conhecemos a história de Jó, né? Jó passou por várias provações, dificuldades. E Jó, ele viveu momentos difíceis em sua vida, né? Eu gosto de falar sobre a vida de Jó, porque quando você lê todo o contexto do livro, que são 42 capítulos, você lê o livro inteiro, mas no final do livro você ainda se pergunta, por que foi que Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo? Não é isso? Aí parece que dá aquela sensação de que não vale a pena ser justo, ser fiel, porque Deus disse que Jó era um homem justo, íntegro, fiel e que se desviava do mal. Aí você se pergunta, mas se Jó era tão crente que o próprio Deus deu testemunho, por que o próprio Deus permitiu, lá no capítulo 1, aquela situação toda de Satanás invadir ali, destruir sua vida, sua família, etc, 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 etc. Aí você pode chegar a um conceito, a um entendimento de que não, Deus permitiu tudo aquilo porque Deus queria provar Jó. Aí a minha pergunta é, Deus não conhecia a estrutura de Jó? Precisava permitir que Jó sofresse tanto para no final Deus ver que Jó não ia negar? Deus já não sabia que Jó não negaria por nada? Deus sabia, Deus é onisciente. Mas mesmo assim, por que Jó passou por tudo aquilo? E um dia eu lendo esse livro, lendo e relendo, eu encontrei o motivo, que está lá no capítulo 3, no versículo 24 ao 26, se não me falha a memória, 24 e 25 do capítulo 3. No capítulo 3 de Jó, 24 e 25, Jó faz uma declaração, é uma confissão. Ou seja, até então ninguém sabia porque Jó passou por aquilo. Deus permitiu que os amalequitas destruíssem lá, roubassem o seu gado, queimassem a sua fazenda. Deus permitiu que o vento derrubasse a sua casa. Deus permitiu tudo aquilo. E aí você vai dizer, não, irmão, mas tudo aquilo foi o capeta, que está lá no versículo 1. Aquele capeta ali nunca foi um ser espiritual. Capeta ali é um adjetivo de situações opostas a Jó. Porque Satanás, ou Satã, quer dizer adversário, aquilo que é contra, aquilo
aquilo que se opõe. E você vai ver dentro do capítulo todo do livro de Jó, capítulo 1, e aí você vai ver todos os demais capítulos, que o que era que se opunha a Jó? As circunstâncias da vida. O que era contra Jó? As circunstâncias da vida. Jó tinha uma casa, a casa caiu. Jó tinha filho, o filho morreu. Jó tinha terreno, tocaram fogo. Jó tinha gado, levaram. Então tudo aquilo era oposições a Jó, chamado de adversário, ou no Antigo Testamento conhecido como Ra-Satã, que a Igreja Católica Romana transformou em um pseudo-satanás como um ser espiritual, e aí criou essa bagunça toda aí. Mas domingo que vem eu vou esclarecer com mais detalhes. Mas vamos lá. No capítulo 3, do versículo 24 e 25, Jó diz assim, ó: o que eu temia, o que eu tinha medo, me sobreveio. O que eu receava, me aconteceu. Aí Jó diz: nunca estive sossegado, mas sempre aflito, em aflição, perturbado, inquieto. Pronto, está aí a confissão de Jó. Como diz o meu irmão Giovanni, se eu terminasse a mensagem aqui agora, Deus já tinha falado conosco. Por quê? Porque Jó confessou que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era algo que já estava na mente de Jó. O que eu temia, o que eu tinha medo, me aconteceu. Jó era um homem de muitas amizades. Jó tinha medo de perder as amizades. E os próprios amigos de Jó, os 3, chegaram para Jó e disseram: tu está em pecado. Os melhores amigos de Jó, Jó perdeu. O que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Jó era um homem muito rico, tinha medo de ficar pobre. E o que aconteceu? Levaram a riqueza dele embora. Tudo. Casa, gado, fazenda, tudo. O que eu temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. Jó tinha medo de perder a saúde, ficou doente. Diz que Jó pegou uma febre tão maligna, Jó ficou tão amarelo, diz lá os textos do livro de Jó. Jó ficou tão pálido que os dentes caíam de fraco. A doença pegou Jó. Jó temia perder a parceria da sua digníssima esposa. A esposa olha para ele e diz: tu ainda vai permanecer fiel? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Quando a mulher mandou o camarada amaldiçoar, ou abandonar, praguejar Deus e morrer, imagine qual era o sentimento que ela tinha por ele. Mas nenhum, irmão. Já tinha abandonado ele. Tanto é que Jó disse: a minha única parceria, a única coisa que restou foi o quê? Um caco de telha para tirar os pus das suas pálpebras e as moscas que ficavam em cima do seu corpo apodrecido. O que eu temia me sobreveio. Ah, irmão Elcio, e agora? Aí é o tema. De onde Deus quer falar? De onde é que Deus fala com você? Será que você acha que Deus só fala com você no templo? Será que você acha que Deus só fala com você porque você está aqui agora ouvindo o pregador? Porque tem crente que é assim. Tem crente que pensa que Deus só fala com ele no monte. Eu vou para o monte porque Deus vai falar comigo no monte. Mas será mesmo? De onde Deus quer falar com você? Como Deus quer falar com você? Vai depender de como você está atento à voz de Deus. Porque quando você não está atento à voz de Deus, Deus está falando em todo o tempo, em diversas circunstâncias, mas você está tão ocupado com a sua vida, ou com seus problemas, que você não consegue ouvir Deus falar. Você está tão empolgado, entusiasmado com as situações da vida, ou tão preocupado, amedrontado, que você não ouve mais Deus. E você acaba acreditando que para ouvir Deus, você agora precisa de uma receitinha evangélica. Você quer ouvir a voz de Deus? Procura uma igreja.
procura um pastor. Você acha que Deus depende dessas coisas? Você acha que Jó dependia dessas coisas para ouvir Deus? Pois Jó aprendeu a ouvir a voz de Deus no meio da tragédia. Jó teve que aprender a ouvir a voz de Deus e ser curado por Deus no meio da dificuldade. Mas graças a Deus que Jó aprendeu. Porque o difícil é quando você ouve, mas você não entende, não pratica, logo não aprendeu. Mas Jó aprendeu. E no capítulo 38, no versículo do 1 ao 3, olha o que diz. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Você já imaginou o redemoinho? Teve um aqui no estado do Pará, não foi? A gente chama de redemoinho aquele negócio, né? Mas foi no estado do Pará que destruiu. Agora imagine você ouvindo Deus dentro daquele negócio. Ô irmão Elcio, eu queria ouvir Deus lá no templo, lá no monte. E Deus falou com Jó de dentro de um redemoinho. Isso já mostra a confusão e a bagunça que estava, claro, na vida de Jó. Mas Jó ouviu a voz de Deus de dentro de um redemoinho. Qual redemoinho que você já tem passado, ou já passou, ou está passando, ou que irá passar? Que talvez, se você não estiver atento, você não vai ouvir Deus te ensinando ali. Por quê? Porque você vai achar que aquele lugar não é um lugar para Deus falar com você. Ô irmão Elcio, eu vim aqui para Deus falar comigo, mas Deus não está falando comigo. Será que Deus não está falando com você? Ou não está falando do jeito que você queria ouvir? Porque talvez você queria ouvir de outro jeito. Irmão Elcio, eu queria ver Deus falando comigo hoje. Eu vim nesse lugar, eu estou aqui na gravação, mas eu queria ouvir Deus falar comigo de outro jeito. Eu queria ouvir Deus falar comigo assim, por meio do choro, por meio de uma profecia. Eu queria, irmão, eu só ouvi Deus falando comigo assim, o Senhor botar o dedo na minha cara e dizer, eis que eu te digo, vaso. Mas não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer falar. Deus queria falar com Jó de dentro do redemoinho. Talvez aquilo tenha sido difícil para Jó. Deus, eu sou fiel, eu sou justo. O Senhor sabe que eu me desvio do mal. Ao invés de o Senhor me falar lá no meu palácio, ao invés de o Senhor falar comigo quando eu estava sacrificando nos montes pelos meus filhos, o Senhor não falou. Agora o Senhor vem falar comigo no meio dessa tragédia, ainda vem falar comigo dentro de um redemoinho. Porque tem gente que não escuta Deus na vida. Tem gente que não escuta Deus na simplicidade. A filha está querendo casar para não chamar de maldito, né? Com um traste. Não sei se melhorou muito não. O cara é todo envolvido com coisa errada. A mãe chega, dá conselho. Cuidado com essa pessoa. É Deus falando. Não, eu conheço ele. É o amor da minha vida. Vai, se envolve, apanha e morre. Eu falei em off aqui da cantora, né? Que os crentes mataram. Tem áudio, ela falando com a mãe. Eu estou orando para Deus me dar livramento. Eu estou pedindo a Deus para Deus me dar o escape. Porque ele me bate, porque ele me agride, porque ele isso, aquilo, porque ele ameaça. Deus já tinha dado escape há muito tempo, mas ela religiosamente estava com a sua mente cauterizada, dizendo, eu não posso largar, porque a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não. Agora a pergunta, que eu não posso, infelizmente eu não posso direcionar a ela, porque ela já partiu. A minha pergunta para aquela irmã, se eu tivesse oportunidade, era, e quem disse que foi Deus que uniu vocês? Porque vocês casaram? Porque vocês colocaram uma aliança na mão e pegaram um papel lá assinado pelo juiz de paz? Mas a Bíblia diz, irmão, que o que Deus uniu, o homem não separa. Minha sogra já partiu, que Deus o tenha e tem, que era uma mulher de Deus. Mas eu lembro de um conselho que eu dei para ela, que eu lavei a minha alma. Ela chegou para mim e disse, olha, eu convivo com um homem que é crente, é cantor pentecostal,
tem CD gravado, é braço direito do pastor, mas me bate e joga café quente na minha cara. Eu falei, larga esse maldito em nome de Jesus. O traste veio para minha casa, ficou uma noite, a minha esposa bateu o olho e disse, de Deus esse traste não tem nada. Espírito de engano, não é nada de crente. Terno, gravata, violão. Cantor. Que cantor, rapaz? Aí a minha sogra, mas a Bíblia não diz que o que Deus uniu o homem não separa? Eu falei, agora eu vou falar o evangelho para a senhora. A Bíblia diz que o que Deus uniu o homem não separa. Mas a Bíblia diz que o amor é o vínculo da... Deus só une em amor. Se não tem amor, não tem unidade de Deus. Nunca foi Deus. Foi a vontade da carne. Mas casou. É papel, e você não é judeu, você não está dentro da cultura judaica, porque era lá dentro do judaísmo, a lei de Moisés dizia isso. Você não vive a lei de Moisés, você vive a graça de Deus. Não estou dizendo isso, que o casal deve se separar e está casando aqui, casando acolá. Eu estou dizendo isso, se é de Deus, tem discussão, tem discórdia, todo casal tem. Mas acima de tudo, tem um temor de Deus e tem um amor do Pai, que faz com que vocês permaneçam firmes, independentemente dos redemoinhos da vida. E quando a minha sogra foi fazer queixa do pastor, o pastor disse, irmã, vai orar, só ora por ele. Porque a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Então Deus falou com Jó de dentro de um redemoinho. Então, fica aqui a dica. Vamos para outro tópico aqui. 1 Reis, capítulo 19. Elias. Ali entrou na caverna, falando de Elias, ali entrou na caverna onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor dentro da caverna, dizendo, o que fazes aqui, Elias? A adoração estava dividida, o povo estava cocheando entre dois pensamentos, ora era Deus, ora era Baal. O rei, que até então era crente, começou a partir para a idolatria por causa de Jezabel, se corrompeu, e aí o profeta veio com a palavra de Deus, fogo caiu do céu, e o povo começou a gritar, só o Senhor é Deus. Os 400 profetas de Baal foram fulminados. E aí Jezabel disse, eu quero a cabeça dele. O profeta Elias ficou preocupado, ficou com medo, fugiu para a caverna, passou a noite toda. Diz o contexto que ele desejou a morte, ele queria morrer. Tem gente que quer morrer, mesmo assim Deus continua falando. Tem gente que quer morrer, está aí, ó, se drogando, conhece o evangelho, conhece a graça, conhece Deus, mas quer morrer. Está se drogando, fazendo coisa errada. Mesmo assim, Deus o ama. E Deus continua falando. Tem gente que está aí dentro dessas cavernas da vida que não sabe para onde ir. Perdeu a esperança de tudo. Está desejando a morte. Mesmo assim, desejando a morte, Deus ainda quer dar vida. Agora a questão é, ó, está ouvindo? Quer ouvir? Eu estou nessa caverna, não tem mais jeito para a minha vida. Como diz o comediante, eu vou morrer. Deus continua querendo dar vida. Aí Deus vai e pergunta para Elias, Elias, o que fazes aqui? Aí Elias disse, eu quero morrer. Só eu fiquei? Só tem eu agora? Só eu sou profeta? Não, Elias. Eu tenho mais 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Antes que o Elias dissesse assim, Senhor, eu quero é morrer, só tenho mesmo, então o Senhor tem que fazer alguma coisa. Deus disse, não, Elias, se tu quer morrer,
O problema é teu. Eu ainda tenho mais 7 mil. Porque acho que, eu não estou dizendo que Elias disse isso, mas parece que Elias queria fazer chantagem emocional. Não tem pregador que é assim? Hã? Quem lembra, me vê um filme aqui agora. Eu fui de um lugar que os pastores diziam assim: ei, se vocês não manterem o nosso ministério, se vocês não manterem a minha filha na escola particular, se vocês não manterem a casa pastoral, se vocês não manterem a obra de Deus, eu deixo vocês aqui e vou embora. Eu dizia: já vai tarde. Porque só tem eles. Isso é para quê, irmão? Para colocar uma dependência emocional na vida dos membros. Não, irmão, vamos fazer alguma coisa aí, vamos pedir dinheiro à agiota, porque a gente não pode deixar esse pastor embora. Já vai tarde, mercenário. João 10:10. O ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir. Não tem nada de capeta, é o ladrão. E o ladrão no contexto é o mercenário, o falso pastor, que só trabalha por salário. É mercenário. Ameaçando o povo de Deus. Só eu fiquei, Senhor. Deus disse: não, Elias, eu tenho mais 7 mil aí que não se dobraram a Baal e nem sua boca o beijou. Agora eu quero saber o que é que você está fazendo aí. Aí ele se conscientizou, né? Bom, se Deus tem mais 7 mil, isso significa que se ele me perder, ou se eu morrer, isso significa que eu não vou fazer falta para ele. Ele tem outros. Tanto era verdade que quando ele partiu, Deus levanta quem? Eliseu com dupla unção. Ninguém, escute bem, ninguém é insubstituível. Ninguém. Você pode ser bom, ou melhor, ou pior naquilo que você faz, mas insubstituível não. O que fazes aqui, Elias? Dentro de uma caverna. Então Deus falou com Jó do redemoinho, Deus falou com Jó, com Elias, de dentro de uma caverna. Isso te faz entender algumas questões, né? Então quando alguém chegar para você: ei, vamos na igreja, vamos no templo, vamos ouvir Deus falar comigo, vamos ouvir Deus falar com você. Você pode ir, você é livre. Mas Deus não vai falar com você onde você quer que Deus fale. Deus fala com você em qualquer lugar. Eu estou falando de Deus falar no teu íntimo, não como doutrina, tá? Aqui não entra doutrina. Eu estou falando de Deus falar com você no seu íntimo. Deus te orientar, te direcionar. Agora, Deus te ensinar a doutrina, aí você vai ter que ir para as escrituras para aprender a doutrina, tá? Porque tem duas formas de mensagem. Tem a mensagem doutrinal, que é essa mensagem que ensina a questão dos pactos, significado das palavras, a etimologia da palavra, dos nomes. É a doutrina. Antiga aliança, velha aliança, nova aliança. Você tem que entender o que é a lei, o que é a graça. Isso é só a doutrina que ensina. Tá? O que foi que Cristo fez na cruz? Por que Cristo é o fim da lei? Por que nós não estamos debaixo da lei? Por que nós não devemos dar o dízimo hoje em dia? Por que nós não somos judeus? Por que não existe mais o templo? Porque nem os judeus que davam dízimo não dão mais, porque não tem mais o templo. Tá? Então quando o judeu vê um crente dando dízimo, o judeu dá risada. Porque o lugar do dízimo era em Jerusalém, no templo. O templo caiu, só existe um muro, então nem eles dão mais. Mas tem evangélico querendo viver igual judeu. Então, aí é doutrina. Mas no íntimo, Deus está falando o tempo todo, seja do redemoinho, seja da caverna, das cavernas da vida, em circunstâncias que nós passamos, que o Espírito vai nos orientando. O que fazes aqui, Elias? E Elias, assim como Jó, porque nós sempre temos as nossas razões, as nossas justificativas. Toda vez que a gente fala, por exemplo, você dá um não a alguém, você tem sua razão, sua justificativa.
Você tem seus motivos, você também tem as suas prioridades. Quando a gente diz assim, ó, eu não tenho tempo. Não, tempo tem. Só que você também tem as suas prioridades. Mas tempo tem. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Então tem o tempo. Agora tem a questão também da prioridade, né? O tempo é corrido, o tempo é curto, como nós dizemos, mas sempre temos esse tempo. E esse foi o tempo de Jó e o tempo de Elias, de dificuldade, de perseguição, mas Deus estava falando com esse povo. Então, queridos, Deus estará falando sempre com você, independente das dificuldades da vida, tá? É de onde Ele quer falar. Números capítulo 22, vamos lá. Números capítulo 22, diz assim, no versículo 26 ao 28. São textos, né, onde a gente vai tendo aqui algumas experiências. Lembrando, viu, gente, isso aqui não é doutrina, isso aqui são situações que ocorreram com aquele povo. Então o anjo do Senhor passou adiante e pôs num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, aqui estava acontecendo uma situação com Balaão, onde Balaão recebeu uma oferta do rei Baraque para amaldiçoar Israel. E aí Balaão sabia que Deus não queria amaldiçoar Israel. Balaão disse que ninguém podia amaldiçoar quem Deus abençoou. Então, amados, isso é outra coisa interessante. Às vezes a gente está indo buscar uma resposta de Deus, mas nós já temos a resposta. Às vezes a gente quer ouvir algo de Deus, mas nós já temos ouvido da parte de Deus. Deus já falou. Eu não sei se já aconteceu com você. Comigo já aconteceu. Hoje em dia que eu não sou besta de fazer isso, né? Mas quantas vezes eu já sabia de uma resposta de Deus, mas eu queria a famosa confirmação. Não, eu já sei, Deus já falou comigo. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas vai que Deus mude de ideia, Edivaldo. Eu vou em um culto aí. Vai que Deus use lá uma missionária, um pastor lá, labareda de fogo. E Deus diz assim, eis que eu te digo, vaso. Não ia adiantar. Porque Deus já falou comigo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando Deus, lembra da palavra que a gente falou em off? O Espírito testifica no nosso espírito. Quando Deus já testificou algo no teu espírito, quando Deus já te mostrou, por A mais B, o que Ele quer de você, não adianta você ir atrás de outra resposta, porque eu vou dizer uma coisa para você. Você pode ouvir o que você está indo atrás. Porque em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 11 e 12, Deus disse por boca de Paulo que Ele envia a operação do erro, para que creiam na mentira, porque não deram ouvidos à verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, às vezes Deus já falou conosco em determinadas situações, mas eu quero tanto outra resposta da parte de Deus, que eu posso ouvir. Deus falou comigo assim, mas eu fui em um culto aí, Deus usou um pastor para dizer que é outra coisa diferente. Como assim? Que Deus contraditório é esse? Quer dizer, você não ouviu Deus, agora você acredita que aquele pastor lá ouviu. Mistério, né, irmão? Eu lembro de uma época que eu era lutador profissional, né? Aí eu parei de lutar. Parei, Deus tirou do meu coração aquele desejo de continuar competindo. Falei, sabe de uma? Vou parar de lutar. Vou dar minhas aulas aí, vou viver minha vida. Estava na igreja, pregando, viajando. A minha mente estava bem ocupada com as coisas da evangelização, mesmo lá dentro da tradição religiosa. E aí, e não é que eu estava mal não, viu gente? Eu estava bem, estava muito bem. Estava na minha juventude, né? 24 para 25 anos. Estava com algumas propostas de luta. Estava na academia do Popó. E aí eu lembro que uma vez,
eu estava treinando numa academia lá no Cabula. E eu lembro que tava Popó, uma galera toda lá, e aí fizeram um teste comigo, né? Que sempre tinha esse negócio de teste. Trouxeram um lutador que veio de São Paulo, e o homem era mais pesado do que eu. 97 quilos, nunca me esqueço disso. E por categoria não pode, né? Eu dava 75, o cara 97, não podia lutar. Mas aí o Popó, ele falou, quero ver me chamava de Van Damme, né? Eu quero ver o Van Damme lutando. Aí me colocaram com esse cara. Pense em um guarda-roupa. O homem me dava murro, eu não caía não, saía voando. Mas eu em cima, igual você viu, quem já viu pinche bravo, né? Aquele cachorrinho. Mas eu fui pra cima igual um pinche. E o cara toma aqui, toma acolá. Mas eu dei como dizia minha mãe, eu dei uma muqueta. Parti o nariz do homem. O homem caiu igual uma jaca. Eu fiquei todo feliz. Popó filmou. Eu lembro que eu saí de lá, eu morava aqui na Itinga, ele me deu uma carona, quando chegou aqui no final, ele morava aqui mora ainda, né? No Encontro das Águas, chegou aqui na Itinga, ele me deixou, aí ele olhou para mim assim e falou assim, você está precisando de quê? O que é que você quer? Janda, na hora, eu morando de favor, na casa de conhecidos, passando dificuldade, sem patrocínio. Eu lembro de um irmão, hoje ele é pastor, era meu colega de treino, hoje ele é pastor. Luciano Olho de Tigre. Luciano chegou para mim e disse, Van Damme, o que você precisar, se ele te perguntar, pode falar, porque já me deu uma casa, já me deu uma certa condição para eu estar. Pode falar para ele. Na época eu morava de aluguel, morava de favor. Eu poderia naquele momento ali dizer, eu estou precisando de uma moradia, estou precisando de alguma... Eu só falei uma coisa, eu falei, olha, eu vim do interior, eu só quero lutar para ganhar um trocado aí e viver minha vida. Ele, pronto, então eu vou organizar a sua vida aí para você começar a lutar. E aí eu fui para a academia, quando foi um dia eu estava treinando. E aí Deus falou comigo. Mas Deus falou comigo, meu irmão. Que eu chorei. Dentro da academia. É por isso que eu estou falando para vocês. Deus fala com você onde Deus quer falar. Deus fala com alguém dentro do terreiro de macumba. Dentro do candomblé, dentro da igreja evangélica. Deus fala onde Ele quiser. Mas não é do jeito que você quer. O que era que eu queria ouvir? Deus dizendo, vai meu filho, você vai ser campeão mundial, você está forte, tem o apoio aí do homem, tinha tudo, estava bem. Aí quando eu estou batendo lá no saco, nunca me esqueço, Popó passou assim, bateu a mão no meu ombro e disse assim, você tem certeza que é isso que você quer? Eu disse, eu tenho certeza que é isso que eu quero. Quando ele deu a volta, Deus bradou no meu coração, mas não é isso que eu quero para você. Eu desabei, comecei a chorar ali, abracei ali o saco de boxe. Eu falei isso para ele. Outro dia eu falei que estava conversando com ele, eu falei isso para ele. Ele chegou, balançou a cabeça. Eu falei, aí ele disse, cada um com um propósito. Eu falei, pois é. Falei isso para ele. Falei, meu irmão, naquele dia eu estava ali, achando que ali um dia eu ia ser igual a você. Mas Deus falou comigo aquele dia, para agora. Aí ele falou, daquela época muitos viraram traficante e morreram. Eu estou feliz que você virou pastor, casou, está bem. E aí Deus falou comigo, acabou. Aí eu parei. Fiquei 10 anos sem praticar mais nada. Depois de 10 anos, claro que eu entendi que era um esporte que eu gosto de fazer. Deus me tirou da competição. Aí eu comecei a treinar e hoje praticamente eu vivo das aulas que eu faço. Dou aula, né? Tem um atleta competindo já, mas não saí das competições. Então foi ali que Deus falou comigo. Então Deus falou comigo também quando Deus me tirou do sistema religioso. Deus falou com você quando aquele pastor estava lá te ameaçando. Deus falou com você. Não, irmão Elcio, Deus tinha que falar com o pastor para falar comigo. Não, Deus falou com você lá dentro para você não ficar naquele lugar, porque aquele homem, aquela mulher nunca foi homem e mulher de Deus. Será? Com certeza. É por isso que vocês estão aqui. Então, onde Deus quer falar, não importa é se você está ouvindo ou não a voz de Deus. Então Deus começou a falar com Balaão. Não é para amaldiçoar o povo. Balaão teimoso foi tentar amaldiçoar o povo. Aí Deus agora usa a boca de uma jumenta. Está em Números, capítulo 22, né? Versículo 26 ao 28.
Deus agora abre a boca de uma jumenta para falar. Agora escute bem aqui, tá? Deus abriu a boca de uma jumenta para falar com voz humana, repreendendo o profeta. Irmão Elcio, cavalo fala com voz humana? Não. Assim como serpente também não fala com voz humana, igual lá no Gênesis. Não é o animal que falou com a voz humana, é o que o profeta ouviu. Quem ouviu a mula falando com Balaão foi Balaão. Isso não é uma doutrina. Cavalo ou mula não fala com ninguém. Mas tem gente que não quer ouvir a voz de Deus, que tem que ouvir uma mula falando. Aí eu vou conjecturar aqui, não que eu seja mula, tá? Mas tem gente que só quer ouvir doutor em teologia, apóstolo, bispo, profeta. Aí quando vê o irmão Elcio falando, me considera como uma mula. Não quer ouvir Deus, vai ter que ouvir uma mula. Foi o caso do profeta. Teve que ouvir uma mula falando. A mula fala, irmão? Não, mas o profeta teve que ouvir. Serpente fala? Não, mas a desobediência de Eva, de Adão, ouviu uma cobra falando como se cobra falasse com alguém. Lembra de Paulo no caminho para Damasco? Paulo caiu do cavalo. Paulo ouviu uma voz da onde? Do céu. E por que ninguém ouviu? Só Paulo ouviu. O céu fala com alguém? As nuvens falam com alguém? Não. E por que Paulo ouviu a voz do céu? Não foi Deus falando com Paulo? Foi. Mas só Paulo ouviu. Porque tem coisa que é só para você ouvir. Tem coisa que Deus só quer falar para você. E aí voltando ao caso da luta, quando um dia eu estou aqui no Caranguejo, teve um evento na igreja que eu fiz parte. Aí veio um pregador, botou o dedo na minha cara e disse assim: olha que coisa, aquele sonho que você deixou para trás, que você está dizendo que não vai mais, Deus manda te dizer que é para você continuar. Quando ele terminou de entregar a profecia, aí o pastor olhou para mim: eu acho que Deus quer que você volte a lutar, viu? Aí na hora assim, minha mão coçou, me deu vontade de procurar os contatos. Aí eu parei, vem cá. Deus falou comigo naquele dia. Eu ouvi a voz de Deus. Como é que Deus agora vai entrar em contradição usando esse profeta? Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, preocupado, mas ao mesmo tempo não estava aceitando. Falei, não é Deus falando comigo, não é possível. Eu parei, agora tantos anos depois eu vou voltar? Para competir, porque o profeta disse que Deus disse que era para eu voltar? Saímos da nossa reunião, eu e minha esposa, morávamos no Parque São Paulo. Quando chegou no Caranguejo, eu vejo o casal de profeta que profetizou na minha vida. Só que eles não me viram. Deus não deixa nada escondido. Ele parando a Topic para pegar o carro para ir embora, eu ia passando com minha esposa. Quando eu vou passando com minha esposa, está ele brigando com a mulher, xingando a mulher, porque a mulher acho que pegou o carro errado, não sei o que foi. Eu falei, rapaz, olha o homem que estava profetizando na minha vida ali agora. Quase batendo na mulher aqui, ó. Aí eu vi que aquilo era engano, era mentira. Viu? Mas se eu alimentasse, não, Deus usou o profeta. Então Deus usou uma mula para falar com Balaão. Vamos caminhar aqui rapidinho, tá? Jonas capítulo 2, versículo 1 e 12. Deus deu uma ordem a Jonas para ir para Nínive, e Jonas não quis ir, desobediente. Ele disse que ia pegar um barco, ia para Tarsis. E aí ele foi, vocês conhecem a história, ele foi engolido pelo peixe. Onde foi que Deus foi falar com Jonas? Olha lá, Jonas, capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor Deus, lá das entranhas do peixe. Em angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do Sheol. Sheol quer dizer inferno ou sepultura. Tem nada a ver de lugar espiritual, lugar de morte. Aí ele diz assim: eu gritei,
e tu ouvistes a minha voz. Agora, precisava Deus falar com Jonas do ventre de um peixe? Não. Por quê? Por quê? Porque Deus já tinha falado com Jonas antes de entrar no barco. Deus já tinha falado com Jonas antes de Jonas ser tragado pelo grande peixe. Mas tem gente que gosta de sofrimento. Tem gente que gosta de apanhar na vida, irmão. Como é? Sadomasoquista, né? Gosta de apanhar. Gosta de sofrer. Deus já falou, não entra por aí, você vai sofrer. Jonas, não é para você fazer isso, é para você fazer aquilo. Ou não é para você fazer aquilo, é para você isso. Jonas, não. O Senhor vai perdoar todo mundo. E é da tua conta, Jonas? O Senhor é misericordioso. Todo mundo lá é pecador, eu quero que todo mundo morra. Se o Senhor me mandar eu ir lá, o Senhor vai salvar todo mundo. Jonas, eu quero que você vá lá e pregue para aquele povo, só isso. Eu não vou. A rebeldia. Aí você me pergunta, irmão Elcio, Deus fala com o filho rebelde? Claro que fala. Aliás, diga-se de passagem, é com quem Deus mais fala, são com os filhos rebeldes. Só com o filho rebelde? Não. Escuta, não pratica. Deus chamou a casa de Israel de casa rebelde. Falava. E os filhos de Israel não ouviam. Aí Deus disse por boca de Isaías, capítulo 1, versículo 3, né? O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono. Ou o boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura do seu possuidor. Mas Israel, o meu povo, não me entende, não me escuta. Ou seja, Deus estava dizendo que o boi com o jumento são mais, ou eram mais obedientes do que os filhos. Então com quem Deus mais fala são com os filhos desobedientes. Porque não aprende, não pratica, como foi com Balaão, como foi com Jonas. Ele teve que ser tragado por um peixe para depois. Aí agora ele dá ouvido à voz de Deus. Senhor, eu clamei ao Senhor. Tem gente que é assim, só clama a Deus quando está perto de morrer. Eu lembro que antigamente eu falava do Evangelho e quando eu pegava um jovem, o jovem dizia assim, eu estou muito novo, quando eu ficar mais velho eu vou para a igreja. É porque acha que ser de Deus é estragar a vida, né? A questão não é se Deus te chamou quando você é mais velho, amém. Tem gente que viveu 50, 60, quando está com 80 anos de idade, é que sente o chamado ali de Deus, né? Não vai nem para a igreja mais, né? Não vai. Para a igreja que eu estou falando, instituição. Não vai para o templo. Mas ele confessou Cristo ali, né? E ele, já fiz tanta coisa errada na minha vida, chorou, morreu, acabou. Mas tem gente que, criança ainda, né, como Jeremias, Deus está ali já com um tratado na vida dele, com um propósito, e ele chama ali, vocaciona, vai dando ali a direção. Não quero não, estou muito novo. Aí vai acabar com a vida, igual na minha rua, recentemente, um jovem de 16 anos. Falta de oportunidade? Falta de aviso? Falta de conselho? 16 anos, morreu. É por isso que eu falo, presta muita atenção aqui. Eu digo sempre, nosso propósito é pregar o Evangelho da Graça para que as pessoas vivam livres. Mas muitas vezes é melhor estar dentro de um sistema religioso, dando dinheiro a pastor, mas pelo menos estar lá com medo do diabo, medo de Deus, medo de perder a salvação. E aí evita de pegar uma arma, tirar a vida ou estar fazendo coisa errada. Porque a pior coisa é você não saber lidar com a liberdade. Eu sou livre, você é livre. Você não depende de um templo, você não depende de um pastor, você depende de Deus. Mas você tem equilíbrio, você sabe o que é certo, o que é errado, você sabe onde você entra e onde você sai. Agora tem gente que não sabe, que precisa de cabresto. Nasceu para ser escravo do sistema. Precisa do governo do homem, porque não sabe viver o governo de Deus. Então eu não sou radical não.
Se conheceu a graça, quer viver o evangelho da graça, amém, viva para Cristo. Mas se não conheceu, está lá dentro do sistema, é melhor estar lá, dando dízimo, sendo enganado por muitos pastores que se dizem de Deus, do que estar aí fora aprontando besteira. Então Jonas teve que ir para o ventre do peixe para ouvir a voz de Deus. E ele diz que gritou. Meus irmãos, que nós não venhamos gritar para ser ouvido por Deus ou ouvir a voz de Deus. Agora eu vou dar algumas referências. Zaqueu. Zaqueu lá no Lucas capítulo 19. Zaqueu era um cobrador de impostos, mas era um homem temente a Deus. Só que ele era um cobrador de impostos. Cobrador de impostos era visto como alguém que roubava as pessoas. Mas Zaqueu era um homem de Deus que não andava na religião. Zaqueu era um filho de Deus que não andava no templo. Mas um dia ele ouviu que Jesus ia passando ali, e ele subiu aonde? Numa figueira brava. Não seria melhor Zaqueu? Ou porque Zaqueu não foi para a igreja? Porque Zaqueu não foi para o templo ouvir o sacerdote para Deus falar com ele? Não, irmão, porque Deus fala de onde Ele quer. Zaqueu teve que subir em uma figueira brava para ouvir Jesus dizendo assim, ó, desça depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Porque esse daí também é um filho de Abraão, filho de Deus. Ou seja, Zaqueu não era crente, Zaqueu tinha fama de ladrão, e Jesus, olhando para Zaqueu, disse, desce, porque hoje me convém passar o dia na sua casa, porque você é um filho de Deus. Zaqueu não tornou filho de Deus depois que desceu, foi para dentro de casa, Jesus batizou nas águas, Zaqueu deu o dízimo, não. Antes de Zaqueu abrir a boca, Deus disse, ele é um filho da promessa, ele é um filho de Abraão, ele é um filho de Deus. Agora imagine os discípulos dizendo, mas Senhor, ele nem comeu a Páscoa conosco. Imagine Judas dizendo, mas Jesus, ele nem colocou uma oferta aqui ainda. Judas era o tesoureiro, né, ladrão. Mas Jesus, ele nem deu uma oferta ainda. Como é que o Senhor está dizendo que ele é filho de Abraão? Jesus já sabia quem era quem. Então Jesus ali, ele quebra paradigmas na mente dos judeus, dos discípulos, né? Vocês não são apóstolos? Vocês não são filho de Deus? Com exceção de Judas, que era filho da perdição. Está vendo aquilo ali em cima da figueira? Ele orou? Não. Ele jejuou? Não. Ele se batizou nas águas? Não. Ele aceitou Jesus na igreja do pastor Raposo? Não. Mas aquele ali, que vocês estão vendo na figueira, eu vou falar com ele. Zaqueu, desce, filho. Tu é um filho de Deus. Só que Zaqueu era um filho de Deus, mas não conhecia a salvação. Aí Jesus disse, desce, porque a salvação chegou na tua casa. Ou seja, eu vou te mostrar o que é salvação. Amém? Marta e Maria, diferente de Zaqueu em cima de uma árvore brava, Marta e Maria estão dentro do conforto de sua casa. Então é um lugar propício, apropriado para Deus falar. Mas a questão é, você quer ouvir? Você tem tempo para ouvir? Ô irmão Elcio, nunca mais eu assisti aqui as suas lives, nunca mais eu me reuni. Mas Deus fala comigo na minha casa. Eu sei. Mas você tem dado tempo? Ou você tem dado ouvido? Porque Marta estava ali, Maria estava ali. Maria parou e começou a ouvir o mestre. Só que Marta não. O mestre estava dentro da casa. O que adianta o crente dizer, Jesus, entra na minha casa, né? Uma música, entra na minha casa. Nunca mais ouvi essa música. Entra na minha vida. Então o que adianta Jesus entrar na tua casa, Marta e Maria? Se nem todo mundo que está na casa quer dar ouvido. E foi Marta e Maria que convidou Jesus, entra na nossa casa. Só que Marta não deu ouvido. Maria deu, Marta não. Então, meus amados, Deus vai falar com quem está predisposto a ouvir.
Então Deus fala na doença, Deus fala no pé de jaca, Deus fala no pé o de Zaqueu lá, onde Zaqueu estava. Deus fala onde Ele quer. Agora a questão é, você quer ouvir? Deus fala lá nas desgraças de Jó, Deus fala lá no medo do profeta Elias. Deus fala onde Ele quer. Agora a questão é, você quer ouvir? E detalhe, é Deus que está falando mesmo ou são vozes da sua consciência? Marta não quis ouvir, estava muito ocupada com as coisas de casa. A nossa reunião aqui, não é que Deus fala aqui, porque Deus fala onde Ele quer falar. A nossa reunião aqui é para ver se você quer ouvir, porque você só vem se você quiser, se você não quiser, você não vem. Amém? Não é que Ele só fala aqui, Ele fala onde Ele quer, mas aqui é um momento onde você quer ouvir, porque talvez você não queira ouvir em casa, talvez você não queira ouvir na doença, talvez você não queira ouvir na dificuldade, talvez você não queira ouvir na escassez, talvez você não queira ouvir em um momento difícil da sua vida. Então aqui é um momento onde você se predispõe, quer ouvir. Mas Ele fala onde Ele quer, tá bom? Davi no templo. No templo é que Deus fala. Fala, também. Também. Fala, agora, fala o quê? No templo, irmão, Deus fala no templo evangélico? Claro que fala. Deus fala na igreja da pomba? Fala. Deus fala na igreja da cruz? Fala. Deus fala na igreja do fogo? Fala. Deus fala na igreja pentecostal, neopentecostal, tradicional, católica, romana, bandista? Fala. Deus fala no candomblé? Fala. Deus fala onde Ele quer. Agora, como Ele está falando, e se você está ouvindo, e se você quer ouvir. Porque Deus falar, preste muita atenção, Deus falar não é o homem falando que Deus está falando, é Deus falando. Deus me falou no templo, eu estava no templo religioso, 18 anos da minha vida, Deus disse assim para mim, cai fora. Falou contigo? Falou também, né? Falou com você, falou com todos nós, cai fora. Então Deus falou comigo no templo, Deus falou comigo, permaneça um tempo, e em outro tempo Deus disse, cai fora. Aí o pastor me ameaçou, eu já ia consagrar ele pastor, ainda bem que não botou a mão na minha cabeça para dizer que foi o homem que me consagrou, porque Deus mandou cair fora. Então Deus está falando agora. Agora a pessoa quer ouvir? Outra coisa, irmão, às vezes Deus está falando, e quando Deus está falando, muitas vezes nos incomoda, tá? Eu sei o que é isso. Estou com um casal aqui nos visitando, tinha um rapaz aqui que estava aqui, Deus começou a falar, ele não gostou, foi embora. Eu estou falando isso porque eu já conheço. Não gosta. Porque tem gente que só quer ouvir aquilo que lhe apraz. Eu já ouvi muitas vezes Deus falando comigo coisa que eu não queria ouvir, gente. Está doendo, está difícil engolir isso, tá. Mas era verdade. Era isso que eu precisava ouvir. E Marta precisava ouvir de Jesus, você está muito ansiosa, você está muito preocupada com as coisas da vida, Marta. Maria escolheu a melhor parte, e ninguém vai roubar isso dela. Zaqueu desce todo empolgado, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Eu quero ouvir. Marta, eu estou ocupada demais. Zaqueu, eu quero ouvir. Jona, eu não vou porque o Senhor quer salvar, mas quando doeu, Senhor, fala comigo. Não é isso? Davi no templo. Lembra quando Davi disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, presta atenção, tá? Quando Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não existia templo, tá bom? Porque o templo foi levantado pelo seu filho Salomão, depois da morte de Davi. Então, na época de Davi, não tinha templo. O templo dos judeus
Não tinha. O que tinha na época de Davi era o tabernáculo ambulante, né? Aquele tabernáculo que foi construído por Moisés, que o povo viajava e o tabernáculo também viajava. Né? Então, quando Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, era para ir atrás do tabernáculo, que possivelmente estava em Jerusalém, naquele tempo, e ali o povo se reunia para adorar. Só que aquele tabernáculo era móvel, né? Então, Davi era para ele ir para a guerra, ele resolveu ficar em casa, e aí ele cobiçou uma mulher chamada Betseba, que era casada com o soldado dele, Urias, né? Vocês conhecem a história. E aí Davi, como rei, podia, se relacionou com Betseba, e aí ele ficou preocupado, mandou lá o soldado Urias para a frente de batalha. Ele não queria, o soldado era um soldado fiel a Davi, ele não queria matar aquele soldado. Só que ele procurou um problema, porque nós somos assim, irmão. Às vezes a gente procura um problema que a gente tem que dar um jeito depois para resolver. A pessoa está devendo, aí inventa de pegar um dinheiro com tal do agiota. É um problema que você está comprando para a sua vida. E depois, para resolver esse problema, aí Davi vai procurar um problema. Ele não queria matar o soldado dele, mas ele tinha que resolver o problema lá. Aí ele coloca o soldado na frente de guerra para matarem o soldado dele. E aí mataram o soldado dele. Aqui para nós, quem sabia que Davi fez aquilo de propósito? Só Deus. Talvez aquele chefe da guarda lá que designou lá o Urias para frente. Mas nem ele imaginou que isso ia passar pela cabeça de Davi. Só que Deus sabia. Aí Deus levanta o profeta, se eu não me engano, Jonathan, não é isso? Jonathan. Foi Natan, não foi? Foi Natan? Foi Natan. E aqui na época de Davi tinha esses dois que estavam sempre ali com Davi, né? Foi Natan. Aí Natan vem e ups, você não tem ovelha não? Por que está sacrificando a ovelha dos outros? E aí Deus dá a sentença ali, né, por boca. E aí Davi, Deus me pegou. Ninguém viu o que eu fiz. O pastor não viu. Mas Deus viu. Aí Deus manda o profeta e diz, ó, você vai pagar o preço, tá? E aí, meus amados, Davi começa a jejuar, Davi começa a chorar. E aí Deus disse, não tem jeito, a criança vai morrer. A espada está na tua casa. Quando Deus disse isso, Davi vai para o templo, que não é o templo de Salomão, vai lá para o lugar dos sacrifícios, do tabernáculo, e Davi vai lá louvar o Senhor. E os servos ali questionam, como assim? Enquanto o filho estava doente, o menino estava doente, que havia esperança, ele não se alegrou. Aí depois que o menino morreu, ele lavou o rosto, comeu pão, né? E foi para a igreja louvar o Senhor. Sabe o que é que nós entendemos com isso também? Que no templo, na igreja, nem sempre Deus vai falar com você aquilo que você queria ouvir. Ah, mas eu queria uma cura. Deus teve que tirar uma vida para o cara ir para o templo? Deus teve que tirar uma vida de um inocente? Mas sem consciência, tá? Para Davi aprender? A perca não foi a criança, tá? A criança não existia ainda, tá? A perca foi para Davi, tá bom? Ah, então Deus é a favor do aborto. Deus não é nada a favor do aborto. Deus não deu consciência àquela criança. Deus não permitiu o sofrimento para aquela criança. Imagina aquela criança ter nascido dentro daquele sistema ali de adultério, etc, etc. Quem ia sofrer era Davi. Mas Davi entrou no templo e foi louvar a Deus. Mas Davi foi louvar a Deus depois de uma perda. Tem gente que só quer louvar a Deus quando as coisas estão fluindo. Você precisa aprender a louvar a Deus depois de uma perda. No ano de 2020, eu velei o corpo da minha mãe aqui. No ano de 2020, eu velei o corpo da minha mãe aqui.
louvando a Deus. Os parentes chorando e eu feliz. Feliz? Você perdeu sua mãe, você estava feliz? Não, eu não perdi minha mãe. Eu vivi com minha mãe. Eu desfrutei da minha mãe. Eu me alegrei com a minha mãe. E entendi que toda semente um dia tem que morrer. Ela deu fruto, cresceu, deu fruto e um dia partiu. E eu vou deixar de louvar a Deus porque eu perdi? Davi ia deixar de louvar a Deus porque perdeu? Não. Então a gente tem que aprender a louvar a Deus independentemente se você está perdendo ou está ganhando. Porque dele, por ele, para ele são todas. Louvado seja Deus. Amém? E aqui eu encerro com Judas na mesa. Encerramos. Veralina ali já está de olho. 11h20, Veralina. Eu termino essa mensagem em nome de Jesus. E Judas na mesa. Judas estava na mesa comendo o pãozinho que Jesus botava na boca. E Jesus falou com Judas: o que tu tem de fazer, faça depressa. Qual foi a mensagem que Jesus falou para Judas? Judas, seu filho da perdição, seu traidor, eu sei que tu quer me trair, vai, faça depressa. Então isso significa, irmão, que nem todo mundo que está comendo pão da padaria, que diz que é comunhão, nem todo mundo tem comunhão. Porque Judas, além de ser tesoureiro do Senhor, além de sentar na mesa com o Senhor, além de comer o pãozinho da Páscoa, não é Santa Ceia, da Páscoa com o Senhor, ele era um traidor, hipócrita, mentiroso. Então aquilo que o pastor ensinou, que para você ter comunhão com Deus, você tem que ir para a igreja comer o pão da ceia. Pão não santifica ninguém, porque se santificasse, o mais santo teria que ser Judas, que Jesus deu na boca. Quem é traidor independente do pão. Quem é traidor, mentiroso é traidor independente de ser batizado ou não. Quem é traidor, mentiroso independente de se dar dízimo ou não. Quem é traidor, mentiroso independente de ser evangélico ou não. Quem é traidor independente de se ora na igreja evangélica ou não. Quem é traidor, mentiroso, ele é porque é o caráter dele. Resumindo a ópera, ser cristão é ter vida com Deus, independentemente do lugar onde Deus quer falar. Amém? Graça e paz.